Bom dia a todos, bom dia a todas. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lívia, e o grupo todo de pesquisa. A gente começou um diálogo já há algum tempo, e para mim é um prazer estar aqui. Hoje o que eu vou conversar com vocês, antes de começar a passar algumas ideias centrais do que eu quero conversar, eu vou dizer de onde eu estou falando, que eu acho que isso é importante. A minha formação é em antropologia, antropologia urbana, e a minha tese de doutorado foi, em parte, sobre a questão das cidades no sul do Brasil, e faz algum tempo que eu trabalho com o tema da memória de Porto Alegre e a questão dos itinerários dos grupos urbanos na formação da cidade. A gente pesquisa muito com o que a gente chama de uma etnografia de rua, e eu trabalho também com a parte audiovisual. Então, a gente tem muitos documentários feitos sobre as histórias vividas pelos habitantes da cidade de Porto Alegre, e essa é uma produção que vem acontecendo desde o final dos anos 90. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é em cima dessa minha experiência, tá? E vamos ver se a gente constrói um diálogo a partir, inclusive, né, das diferenças que tem entre o que eu vou apresentar e as experiências de vocês com o contexto metropolitano de Porto Alegre. Tá? E eu também estou me adestrando nisto aqui, que é uma coisa muito complexa, cheia de botões, e que pode ser que eu faça tudo errado aqui. Vamos lá. Então, estou dentro desse curso. É a questão do planejamento. Eu não vou falar de planejamento, mas dos efeitos desses planejamentos ao longo do tempo para quem mora e vive na cidade, que é o que eu pesquiso, que é o cotidiano, e vou tentar entrar dentro de uma seara de pensar, e mais no final do que eu vou falar, sobre a relação da política, não da política partidária, mas da política, né, do sentido de polis, de viver numa cidade, de criar um sentido comum de uma experiência urbana, relacionada a aspectos culturais das grandes cidades. Tá? Primeira questão que eu queria colocar para vocês é a questão da formação de sociedades complexas. A nós que vivemos as grandes cidades, a gente tende, e vocês, estou vendo, né, a cara aí, de grande parte de vocês são bem novos, a gente tende a naturalizar esse contexto metropolitano como se sempre tivesse sido a experiência humana, né, original de toda a espécie. Na verdade, na antropologia, a gente faz um recorte bastante grande entre o que a gente denomina sociedades complexas e sociedades tradicionais. Eu estou falando aqui em termos de escala, em termos de estética e em termos da forma como os indivíduos vivem nessas sociedades. As sociedades complexas, a gente, dentro da antropologia, relaciona muito ao fenômeno urbano e industrial. Ou seja, essas sociedades complexas se diferem de sociedades tradicionais, que poderiam ser as sociedades indígenas, de populações ribeirinhas, né, que são sociedades cuja escala é menor e tende a uma unidade em termos socioculturais. Aqui eu vou falar para vocês dessa, então, sociedade complexa, dessas sociedades complexas urbanas e industriais. Então, a nossa cidade são frutos, né, as cidades, ela é fruto dessa que vivemos, e principalmente no Brasil, com esse processo profundo de urbanização e de industrialização. Eu não vou entrar aqui, mas a gente depois pode conversar sobre o que significou a implantação dessa sociedade urbana e industrial para países que foram colônias, que é o nosso caso. Então, há um processo muito específico sobre a composição dessa sociedade urbana e industrial, no caso das sociedades latino-americanas, como seria o caso das sociedades africanas, ou nas sociedades mais ligadas à parte da Europa oriental e mais até mesmo do Oriente. Então, pensando essas sociedades complexas e as relações com o planejamento urbano, é que me interessa discutir com vocês o tema de dois temas importantes aqui. O que eu diria da diversidade e das diferenças. Porque uma coisa é eu pensar a diversidade,
que são coisas possíveis de, numa questão de disputa e de conflito, se chegar a um consenso, e o outro, muitas vezes, é a diferença, porque a diferença é algo que nos separa de uma maneira, eu diria, né? As questões raciais, por exemplo, as questões de gênero, são de diferenças, não são só de diversidade. E essa diferença, para que a gente consiga articular um consenso, envolve várias etapas de diálogos que nós chamamos interculturais. Então, só para definir um pouco e contextualizar, essa sociedade moderna, urbana, industrial, que nós denominamos as sociedades complexas. Eu vou tentar agora aqui caracterizar o que seria essa sociedade complexa para vocês em termos culturais. Eu fiz várias montagens para precisamente mostrar como essa sociedade que nós vivemos, e Porto Alegre, como uma cidade dentro desse contexto de complexidade, ela tem várias facetas, várias feições que podem estar na sua diferença nos bairros, como pode estar dentro do interior de um bairro, por regiões nos bairros. E isso tem a ver com as formas de vida, a gente chama os estilos de vida e visão de mundo dos habitantes que foram construindo esses bairros, esses lugares, essas esquinas, esses territórios. Então, o que caracterizaria essa sociedade moderna contemporânea que nós vivemos, do ponto de vista sociocultural? Primeiro de tudo, a ideia de que esse tipo de sociedade é uma sociedade singular. Então, por isso que dentro da antropologia tu tem uma área chamada antropologia urbana. É uma antropologia que discute, o antropólogo discute a sua própria sociedade. Então, depois a gente até pode conversar como é que a gente pode fazer isso. Normalmente a antropologia surge, né, para discutir povos distantes, né, da sociedade do antropólogo. Mas, progressivamente, essa sociedade vai mudando, né, os países vão se descolonizando, os próprios países que se descolonizam formam antropólogos, e esses antropólogos passam a estudar a sua própria sociedade. Então, aqui, o que nós temos? Essa sociedade que nós vivemos, as nossas grandes cidades, permitem vários tipos de dimensão de vida social, algumas mais universalistas e outras bem mais particulares. Ou seja, o universalismo aqui eu posso pensar esses processos de globalização. E nós vamos ver, por exemplo, vou dar só um exemplo, não vou entrar nisso porque também é a minha área, mas nós temos, e eu vou terminar minha apresentação precisamente com os projetos para o Cais Mauá, e também temos os projetos ligados ao Estaleiro Só. São exemplos de projetos ligados a esses princípios universalistas que tendem a padronizar as cidades, as grandes metrópoles. Por outro lado, esses projetos que vêm, que universalizam a cidade, que fazem com que Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo fique com a cara de Barcelona, Puerto Madeiro e outros tantos, há uma reação das pessoas a esse universal, de modo que elas acabam se apropriando localmente de coisas que são universais. Então, nós, como pessoas que moramos na cidade, podemos ter experiências que são absolutamente cosmopolitas e experiências extremamente provincianas. Todos nós aqui temos essas dimensões. Em algum momento estamos tendo experiências do ponto de vista mais cosmopolita, e em outros momentos eu estou me reunindo no boteco da esquina, ali do bairro da minha casa, extremamente localizado, e conversando com os amigos meus, os amigos da região onde eu moro. Então, essas são as questões interessantes para pensar qual a escala do viver a cidade. Por um lado, tu tem unidades que são incompassadoras, diria Gilberto Velho, que é, por exemplo, nação, família, partido, linhagens, em que eu sou parte de um grupo. E outras experiências, né, mais ligados à experiência em que eu sou eu, na minha individualidade, na minha singularidade, no meu particularismo. Então, aqui, por exemplo, um dos exemplos típicos dessas grandes cidades é a ideia do single, da pessoa que mora sozinha. A ideia de uma família de classe média, que, no geral, é um modelo de família que nós temos nas grandes cidades, que é a família conjugal, a família nuclear. O que faz com que nós, muitas vezes, de classe média, olhando
os bairros de camadas populares, eu possa classificar aquela família e estigmatizá-las como famílias que não têm estruturas, porque são estruturadas a partir de uma outra modalidade, que é a família extensa, que é a unidade doméstica ampla, né? Então, aqui, nesse jogo entre eu pertencer a um partido e, ao mesmo tempo, eu ser eu, são fragmentações de papéis em que se vive hoje nas grandes cidades. Vamos adiante. A questão, portanto, que eu queria centrar com vocês para a gente pudesse evoluir na discussão é a ideia da heterogeneidade. Quando eu falo de heterogeneidade, ela está mais ligada à questão cultural, à questão simbólica, à questão dos valores, à questão das formas de vida, dos códigos ético-morais. Quando eu estou falando de complexidade, ela é mais sociológica, ela fala de camadas sociais, ela fala de classes sociais. Então, nós temos, ao mesmo tempo, um tema que é bem caro à sociologia, que é o sistema de produção capitalista, que forma as grandes indústrias, que forma as grandes cidades, e que vai dar valor ao solo urbano a partir dessa ou daquela modalidade de forma de encarar o solo como uma fonte de lucro, né? E nós também vamos ter, dentro dessa complexidade mais sociológica, uma forma diferenciada de viver esse processo de valorar o solo. Eu trabalho com memória, pessoal. Então, uma das coisas que vocês vão ver aqui é eu mostrar, que nós estávamos conversando, né, com com um colega aqui, precisamente, colega de trabalho com memória, é que o que hoje vive a cidade, ela é fruto de várias questões. Ela é complexa porque a sociedade, em termos de estrutura social, se complexificou em cima dessa terra, desse território, assim como a população se transformou. Então, eu tenho que ver isso dentro do tempo. E isso é uma variável que eu gostaria de colocar para vocês. Eu brinco, etnografia do tempo. Porque, para mim, quando eu olho o espaço e percebo a heterogeneidade e essa complexidade, eu vejo o trabalho do tempo em cima do espaço. E como é que ele vai se arranjando. Quem mora muito tempo dentro de um bairro sabe disso. A gente vê literalmente o bairro se transformando. Casas sendo destruídas, avenidas sendo abertas, ou seja, isso é o trabalho do tempo para colocar uma outra cidade em cima da anterior que tinha. E isso é feito a partir dos grupos urbanos que vão se modificando e se transformando e migrando dentro da própria cidade. É difícil hoje a gente encontrar alguém que tenha nascido com 50, 70 anos, tenha nascido e vivido no mesmo bairro, na mesma rua, na mesma casa. Isso é bastante raro. Então, tem esse processo de deslocamento que faz esse processo, na verdade, de criar esses domínios dentro da cidade diferenciado. E isso tem repercussões em termos dos sistemas de símbolos, as formas como as pessoas dos diferentes bairros, por exemplo, se relacionam com o lugar onde moram. A forma como as pessoas se relacionam com a sua igreja do seu bairro. A forma como as pessoas se relacionam, muitas vezes, com a padaria, com a alfaiataria que está no seu bairro. Isso significa que há um sistema de símbolos na cidade de Porto Alegre, eu posso falar de uma comunidade urbana porto-alegrense. Por outro lado, do ponto de vista antropológico, se eu descer na etnografia, que é a prática concreta de como os grupos vivem, eu vou ver diversos subsistemas. E isso, para mim, é um dos desafios do planejamento, é como trabalhar com essa heterogeneidade, como trabalhar com esses subsistemas e como articular esses subsistemas que formam as nossas grandes cidades, que formam os nossos bairros, que formam as regiões afetadas por planos urbanos, né? Então, aqui, claro que essa cidade ela está constantemente submetida a relações de produção. Então, isso nós temos que pensar que não é o bel prazer do que eu posso ou quero fazer com a cidade, mas também é uma relação política, né, de poder sobre quem diz o que é feito na cidade e a capacidade que as comunidades urbanas têm de se mobilizar, né, para conseguir fazer com que o seu ponto de vista, negociar, com que o seu sistema de símbolos seja respeitado dentro dos processos de planejamento ou de construção
dessas relações de produção na cidade. Vamos indo adiante. Isso aqui é uma montagem, e eu estou querendo fazer de propósito, porque aqui tem vários elementos que revelam claramente uma cidade que vai se depositando no tempo. Tem algumas coisas que hoje a gente vê na cidade de Porto Alegre e diz assim, mas isso é anacrônico, isso não pode estar ali. Benjamin, ele é um autor que propõe precisamente pensar por que as coisas permanecem. E o Benjamin tem uma fala em que ele vai dizer que as coisas permanecem porque elas têm razão de recomeçar. E se elas têm razão de recomeçar, primeiro é aprender quais são as razões que fazem com que, no Brasil, por exemplo, eu construo uma avenida para que tenha mobilidade urbana, mas as pessoas param para entregar o seu filho ali, né, que nem aconteceu agora, para que ele entre tentar a faculdade com segurança, ele para, ele obstaculiza o trânsito. Então, várias coisas que a gente diz, a cidade brasileira é irracional, a cidade brasileira, o Brasil é impossível. Há de pensar quais são essas impossibilidades, por que elas existem e por que elas persistem. Para mim, esse é o meu trabalho de antropologia. Então, aqui, a ideia de que a cidade, como ela aparece hoje, ela tem a ver com os tipos de vínculos e laços sociais que nós montamos, e quando eu digo nós, sou eu agora, mas são também os meus antepassados, são também os antigos moradores dessa cidade que eu herdei. A gente costuma usar o termo de herdeiros urbanos, né? Somos habitantes e herdeiros urbanos. E aí o que a gente faz com a cidade que a gente herda? Essa é uma pergunta também para os jovens aí, né? Portanto, há uma fronteira particular da cultura, que é uma cultura urbana, que tende à globalização, que tende a um sistema de produção capitalista, que é universalizante, que é generalizante, que é encompassador. Por outro lado, todas as cidades, pelo grau de complexidade, nós temos, como diria o Simeon, um grau de autonomia, de anonimato, de fragmentação de papéis, onde eu posso negociar, me esconder, eu diria, tramar contra. Em sociedades de pequena escala, isso é muito difícil. O controle moral sobre os indivíduos é enorme. Então, a possibilidade de subversão em cidades de pequena escala é muito menor. A margem de manobra política, inclusive, é muito menor. Então, nas sociedades complexas, se tem o lado da tensão, do conflito, tem também o lado da possibilidade da liberdade. A verdade é essa, eu diria, é o que faz essa complexidade das nossas grandes cidades, né? Eu estou trazendo aqui algumas imagens, né, de uma Porto Alegre, já dá a ver pela fusqueta ali, né, dos anos 70, 60, 70, da cidade de Porto Alegre, né? Então, o que nós temos? Dessertaux, é um outro autor, Michel Dessertaux, ele vai trabalhar a ideia de uma cidade que é praticada e de uma cidade conceitual. Qual é a cidade conceitual? A cidade dos planos diretores, a cidade projetada em termos, eu diria, mais dentro de uma lógica e de um discurso, de uma racionalidade, eu até diria, me atreveria a dizer, acadêmica. A cidade praticada é aquela cidade que nós fazemos todo dia, né? E, nesse sentido, nós aqui podemos estar no meio das duas coisas. A ideia de complexidade é nunca dividir. Uma pessoa que pratica a cidade, ela tem uma visão conceitual da cidade, e uma pessoa que tem uma visão conceitual da cidade também pratica a cidade. Não necessariamente, e a cidade praticada e a conceitual, elas se falam entre si. Ao contrário, elas são tensas. Eu que trabalho com tema ambiental, para mim isso é bem caro. Eu sempre brinco. A gente, às vezes, faz um discurso ambientalista super forte, aí eu saio como uma balinha e jogo meu papel no chão. Ou seja, todos nós temos esse grau, né, de tensão e de uma Fessoli chamaria de princípio contraditorial. Isso é as sociedades complexas, isso forma o campo das sociedades complexas. Tá? Então, o planejamento urbano, não estou aqui modestamente falando como antropólogo, a gente costuma dizer que a cidade tem memória. Mas as políticas públicas também têm memória, pessoal. Se trabalha muito pouco a memória das políticas públicas. Ou
como essas políticas públicas vão sendo negociadas, arranjadas, modificadas, e uma coisa que não seria possível fazer por uma política pública dos anos 60, a gente vê acontecer nos anos 80. Ou que não poderia acontecer nos anos 80, acontece e dá um problema em pleno século XXI. Então, aqui, nós também estamos falando desses acordos, dos momentos históricos que essa cidade passa e que também passa o planejamento urbano. Então, o planejamento urbano se dá não é só pela cabeça do urbanista. O urbanista é um sujeito social portador de cultura, e de uma cultura muitas vezes acadêmica. Isso é um ponto a nós a conversarmos. Essa cultura acadêmica nossa, em geral, ela tem um viés extremamente colonizado. Nós somos intelectualmente muito colonizados. E não é só o antropólogo é um deles. Uma das grandes questões nossas da antropologia é descolonizar o nosso próprio pensamento, porque a antropologia surge em pleno período dos impérios coloniais. Então, nós somos sempre contaminados por essa perspectiva colonialista. Aqui, em termos do planejamento urbano, como engenharia, como qualquer outra área técnica, ela também é contaminada por valores culturais. E esses valores culturais têm relação com o tempo aonde eles surgem e por que são aplicados. Por exemplo, anos 70, quando retiram os bondes de Porto Alegre, quando tu tem um processo de início de criação de viadutos, a gente costuma dizer que a comunidade que foi afetada a cidade de Porto Alegre com aquilo, como se a comunidade não tivesse nada a ver. Eu trabalho muito com a ideia da cidade como matéria sacrificada, ou seja, a comunidade às vezes faz opções, e erradas, mas faz opções projetando o seu futuro. Por isso que quando a gente planeja, ou quer algo, ou transforma algo do futuro, há que se pensar responsavelmente, no sentido de eu tenho que responder por isso daqui a 20, 30, 40 anos. Não para mim, para a minha geração, mas para os herdeiros urbanos que vão receber essa cidade. Então, aí, é a importância de entender esse planejamento urbano dentro de uma modalidade cultural e não acima dela, dentro dela. Essa racionalidade do planejamento urbano é uma racionalidade pautada numa modalidade cultural tipicamente moderno-contemporânea. Então, nesse sentido, eu acho que uma das questões é tentar, nessa cidade praticada, dialogar mais com essa racionalidade científica. Ao mesmo tempo, essa racionalidade científica deveria, do ponto de vista da antropologia, negociar e escutar essa cidade praticada. Antes de eu querer saber o que eu gostaria para aquele lugar, quem sabe eu penso como é que aquele lugar é vivido pelas pessoas e como ele chegou aonde ele chegou. Tentar entender as razões que o levaram a ser da forma que ele se apresenta hoje. Eu estou colocando aqui para que vocês percebam, por exemplo, aqui toda uma construção, que depois eu vou trazer para vocês, que eu hoje estou trabalhando com memória dos aterros. Ou seja, essa cidade que muitas vezes a gente considera que ela é sólida, ela está em cima da água. E muitas vezes, quando a gente diz, ironicamente, que nós temos que preservar o nosso patrimônio ambiental, o ambiental, eu que milito na área da gestão de águas, é pura água. O que seria patrimônio cultural, a gente já enfiou terra em cima, porque seria a água que está embaixo. Então, vocês vejam como a gente vai ressignificando o próprio espaço. Ou seja, esse patrimônio ambiental que a gente diz como um patrimônio cultural, muitas vezes ele é fruto de um processo de culturalização da natureza, de tornar urbano algo que era da ordem dos recursos naturais. Eu faço um aterro. Isso é uma das discussões, por exemplo, de uma aluna que fez a tese de doutorado sobre o estaleiro só, em que o grande debate para ir contra o estaleiro era a ideia de que aquela região era um patrimônio cultural porque um patrimônio ambiental. Então, só para mostrar, não estou desfazendo
esse argumento. Eu só estou mostrando como nós vamos reconstruindo nossos argumentos a partir de tentar entender essa cidade praticada e tentar que essa cidade conceitual dialogue com a cidade praticada. Para mim, eu acho que esse é um dos grandes desafios de quem trabalha com política pública, seja ela qual for. Não só de planejamento urbano, mas a parte de saneamento, na parte de, né, da própria forma como a gente vai trabalhar uma política cultural ligada a questão de lazer em Porto Alegre. Então, aqui é uma brincadeira, porque, na verdade, eu estou trazendo também para vocês, é pura montagem, o quanto essa cidade, nós estamos planejando em cima de uma cidade que tem camadas de tempo, e essas camadas de tempo é importante que a gente respeite, porque essas camadas de tempo é a própria cidade praticada, né? Aqui, se vocês pensarem, a estrutura original de Porto Alegre, nem isso aqui tinha, isso aqui é aterro, 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 aterro. Eu nem trouxe para vocês, eu tenho todo um trabalho sobre essa memória dos aterros, né? Então, o que nós temos de complexidade, né? Primeiro, o tema de que ela é heterogênea. Segundo, a ideia da divisão social do trabalho, e aqui depois eu vou começar a trazer o quanto essa divisão social do trabalho, mesmo que eu não me entenda nada, se eu fosse um marciano e chegasse em Porto Alegre, a distribuição do tipo de moradia, do tipo de infraestrutura, já me diria que tem algo esquisito em algumas regiões da cidade em relação às outras. Ou seja, eu também posso perceber essa cidade praticada, pessoal, pela estética da cidade. Basta que a gente não ande pela cidade só para sair correndo para pegar o ônibus. Basta que a gente tenha uma fruição estética com a cidade, que a gente pode perceber claramente em que bairros, e essa divisão social do trabalho, esse lugar que cada grupo humano ocupa na cidade, pelo tipo ou de falta de infraestrutura, ou ao contrário, né, por todo um aparato que se tem de estrutura que tem naquele lugar e que em outro não existe, né? Então, também é da complexidade essa rede de instituições diversificadas. Pessoal, quando eu começo a trabalhar a história e a memória de Porto Alegre, uma das coisas da memória dos aterros é que muitas das partes dali do 4º distrito foram feitos por empresas privadas que aterraram a região. Depois, essas mesmas empresas tinham empresas de engenharia e companhias de loteamento, elas aterram. Por quê? Porque essa diversificação das instituições públicas, em 1920 em Porto Alegre, em 30, mesmo em 40, era uma que não é hoje a mesma. Então, vocês vejam que a complexidade também se dá porque essas instituições hoje, né, fecha a FEE, fecha a FEPAM, fecha isso, fecha aquilo. O que está acontecendo? Reviradas, né, nessas instituições, que são instituições que foram criadas em determinados momentos para resolver determinados momentos da cidade. Então, é interessante perceber como essas instituições foram se mantendo, foram se estruturando, como secretarias foram criando, secretarias de obras, secretarias de planejamento, a parte do lixo. Está se falando de novo de um grau de complexidade, aí já não no plano das pessoas que vivem a cidade, mas das estruturas institucionais que cuidam dessa cidade. De novo, é só para vocês verem como isso que nós temos aqui é algo que vem vindo, vem se complexificando, e as decisões que tomamos hoje têm a ver com aquelas que chegamos até aqui e com as outras que queremos para lá para diante. Então, aqui, de novo, né, essas fronteiras dessas instituições diversificadas, a questão da segmentação, divisão social do trabalho. Vejam como é difícil para um planejador, para alguém que trabalha com planejamento urbano, dar conta disso. Às vezes eu olho para vocês e digo, ainda bem que eu sou antropóloga, porque, né, é uma profissão que envolve pensar em várias dimensões sobre o viver a cidade, e aí a importância da gente poder ter isso dentro da universidade, né? Dentro da universidade, conseguir ter disciplinas e áreas que consigam ajudar né, a própria pessoa que trabalha com planejamento urbano a poder trabalhar, né, com esse grau de complexidade. Eu estou trazendo aqui algumas também, né, a ideia da vida pública da cidade de Porto Alegre. Essas imagens são
do centro de Porto Alegre, que hoje tem todo um discurso também de revitalização, e que não é por nada que esse centro se esvazia também, e que hoje a gente faz um grande esforço para revitalizar. Então, aqui também tem essa tensão entre hierarquia e individuação, ou seja, eu estou na rua, eu estou numa massa, eu estou em casa, eu estou sozinho. Ao mesmo tempo, essa complexidade envolve viver a cidade, como diria o Simmel, na solidão, no anonimato, mas também viver a cidade na multidão. E nós fazemos isso cotidianamente, temos que aprender a harmonizar esses graus de níveis, de instâncias aonde eu vivo na cidade. Cada vez mais difícil de contemporizar essas, eu diria, essas instâncias, né? Então, também temos aqui, né, um exemplo de instância, né, de totalização. O time, a escola de samba ao qual eu pertenço. Por outro lado, eu posso pertencer a um time como o Grêmio e não morar perto da Arena do Grêmio. Eu moro em outro bairro. Então, quando eu estou na Arena do Grêmio ou do Inter, eu tenho um encompassamento de ser um torcedor daquele time. O que é possível, eu acho interessante isso aí da grande cidade, é porque eu estou compartilhando com o outro um momento e o outro é muito diferente de mim. Então, aí também é algo interessante, porque aqui eu vou ter a minha singularidade, mas aqui a possibilidade de uma experiência coletiva. Tá? Isso também tem a ver com a cidade. E aí tu também tem processos que eu acho interessante do ponto de vista urbano, que é, por exemplo, as migrações. Então, vocês vejam, pessoas que... eu sempre, quando os alunos vão fazer pesquisa numa determinada região, eu sempre pergunto, observem as gerações e tentem saber em que momento aquelas pessoas chegaram e se é uma pessoa que chegou recentemente na cidade ou se é uma pessoa que já está há 2 ou 3 gerações na cidade. Por quê? Porque essas experiências de já estar na cidade há 2, 3 gerações conforma muitos indivíduos, numa análise transgeracional, num saber viver a cidade. Alguém que chega agora na cidade vai ter uma dificuldade em compreender essa cidade, em se mover na cidade, em ser cidadão, totalmente diferente de pessoas que estão há 3, 4, 5 gerações aqui na cidade de Porto Alegre, ou em qualquer outra cidade. Então, o processo migratório é importantíssimo. Acidentes, né? Como, por exemplo, grandes tragédias que podem ocorrer, de desabamento de lugares em que as pessoas têm que sair daquele lugar, tudo isso marca a relação desses indivíduos dentro da sua experiência urbana. E a gente leva essas experiências urbanas para os outros territórios em que nós vamos viver. Então, quando a gente vê a migração, a gente está vendo assim, não, o sujeito saiu daqui, levou... Não, mas esse sujeito que sai dessa região, que vem da área rural para a cidade, e que da cidade começa a se movimentar, ele vai tendo experiências completamente diferentes, que ele vai harmonizando e, de alguma maneira, acomodando por onde ele vai. Então, um exemplo, eu, por exemplo, trabalhei no plano de impacto ambiental, na criação de uma estrada, vejam só, uma simples estradinha, entre Bom Jesus e Vacaria. Bom, a gente sabe, você sabe, que construir uma cidade permitiu o fluxo. Isso que nós vamos ver ali na ponte que vai sair do lado do Guaíba, estejam certo que vai dar um impacto ambiental na região, porque é uma cidade que, ao criar aquele fluxo, permite fluxo de pessoas e, portanto, fluxo de culturas. Tá? Então, nesse sentido, essas grandes obras, elas têm impacto. Impacto de trazer pessoas ou levar pessoas para outros lugares. Nessa questão de Bom Jesus e Vacaria, na hora de fazer a pesquisa, eu descobri que boa parte da população de Bom Jesus tinha ido para Caxias, morar nas periferias de Caxias, para conseguir trabalho, porque houve um processo em Bom Jesus de desindustrialização, se dá para dizer. O que estava acontecendo com a abertura? A previsão de que vinham muitas famílias que já moravam há 20, 30 anos em Caxias, de novo para Bom Jesus. Eu pergunto, esses grupos de famílias que vêm para Bom Jesus, que bagagem sociocultural elas trazem? De uma experiência de periferia, e de periferia, às vezes,
em termos de violência urbana, de vulnerabilidade, de risco imensa, e essa bagagem sociocultural se coloca de novo em Bom Jesus. Então, é óbvio que essa população que saiu há 30 anos não é a mesma que volta. E isso é típico das nossas cidades também, né? Esse processo das migrações ou migrações por acidente. A questão da complexidade se dá pela ideia da estabilidade ou da descontinuidade. Então, as nossas grandes cidades não são espaços estáveis, então nós temos que trabalhar e projetar, fazer projetos ou fazer política pública pensando a partir da instabilidade, e isso não é ruim, isto é a vida das pessoas, isso é a nossa vida nas cidades, e a mesma coisa também tem que dialogar com essa descontinuidade. Então, vocês vejam que não é fácil, é quase trabalhar do ponto de vista hoje com uma matemática, né, que vai trabalhar sempre com um pouco a teoria do caos, né, vai estar sempre trabalhando a não estabilidade e a descontinuidade desses sistemas, né. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui, né, porque isso é dos anos 40, vocês vejam, né, por que ter filhos? Anos 40, tu diria, pô, mas por que as pessoas estão pensando por que ter filhos? Hoje em dia, a gente já está pensando no porquê ter filhos. Então, a ideia da família, dessa família nuclear, a ideia do ter filhos, a ideia de ter uma biografia, né, que a gente na academia gosta muito de falar, né, a minha carreira, né, a ideia da biografia, a ideia de uma sociedade que cada vez mais se constrói em cima da figura do indivíduo e não do coletivo, e isso é fato concreto. Cada vez mais a nossa sociedade se movimenta. Eu participei de muito dos anos 80 de movimentos sociais, né? Nós temos, hoje em dia, essa ideia dessa psicologização, dessa individualização, as redes sociais, que, por um lado, nos botam em contato, por outra, nos afastam do ponto de vista da vida offline. Ao mesmo tempo, eu posso botar coisas lá que eu não diria na face a face com outra pessoa, eu não diria pela presença física da outra pessoa. Então, há uma série de valores hoje nessa sociedade ocidental totalmente diferente e, ao mesmo tempo, com muita similitude do que vou fazer da minha vida nos anos, entendeu? Que eu trouxe aqui dos anos, né, dos anos 40. Aqui, claro que está todo um problema e um processo que nós, mulheres, vivemos também, vocês vejam como está, né? Como isso é persistente do ponto de vista da cultura urbana. A mulher que trabalha, a mulher que se desloca, a mulher que precisa de creche, a mulher que, na verdade, tem o salário menor que a do homem, mesmo que tenha 3, 4 jornadas de trabalho. Ou seja, toda a questão hoje, né, dessa ideia dos movimentos, da questão feminista, são processos muito recentes, pessoal, e muito ligados a essa ideia dos meus direitos, da ideia do indivíduo sujeito. Isso é algo que eu diria que é, do ponto de vista do planejamento, perigoso, né? Porque cada vez menos as pessoas têm pouco envolvimento, têm envolvimento com grandes questões e permanecem, né? Por exemplo, tem hoje em dia, se eu pensar na quantidade de ONGs que tinha nos anos 80 e 90 principalmente, tem uma redução dessas ONGs, dessas organizações não governamentais. Então, vocês vejam que são processos que vêm se transformando dentro daquilo, e isso tem a ver com a questão da cultura urbana. Mesmo o movimento ambientalista, eu diria hoje, em relação ao que ele era nos anos 90, nos anos 2000, ele já não tem mais a mesma força e o mesmo vigor que tinha há um tempo atrás. Então, as marcas dessa vida na sociedade moderna é a coexistência de diferentes configurações de valores, né? E isso marca, né, o nós chamamos de hábitos ritmos, né, por meio das quais os habitantes vão conformando os territórios e os espaços da cidade. Aqui, né, eu trago aqui uma fotografia que, na verdade, é da construção da Vila Iapi, que era uma visão que se tinha muito tempo atrás dos bairros proletários e que depois vai, né, cair por terra essa concepção. Então, aqui nós temos também, veja, né, de novo, aqui há um processo também de loteamento e de drenagem de solo ligado tanto à questão do solo, onde vão ter as indústrias, quanto à ocupação de morros na área ambiental. E aqui tu tem uma visão, né,
E a PI é o exemplo típico, que vocês na área do planejamento urbano têm maravilhosos trabalhos, precisamente que mostram um determinado projeto de cidade, né, que tem a ver com um determinado período, né, de tempo aonde essa cidade se constrói. E hoje em dia a gente, né, vive e revive, né, esse território como herança do que já fizeram no espaço, né. A questão da metrópole e as diferenças, eu trago aqui muito material da Revista do Globo, com o qual eu trabalho, onde ele vai falar da memória de vários bairros que hoje estão, eu diria, onde a classe média hoje fez seus edifícios e suas casas, né? Então, a minha tentativa é resgatar essa memória para mostrar precisamente o quanto a cidade cresce em determinadas regiões, depois se estende e vai desalojando populações, colocando essas populações em outros territórios mais distantes para retomar esses lugares e impor seu sistema de vida e seu sistema de valores. Então, a disputa territorial que nós temos é uma disputa cultural, é uma disputa política e é uma disputa social também. Sobre o quê? Sobre formas de viver a cidade que são distintas e que, de alguma maneira, nós temos que, quem planeja, tem que dialogar com isso e tem que conseguir fazer. E, por isso, a reivindicação de terras quilombolas, a reivindicação de vários antropólogos para trabalhar com esses territórios indígenas em solo urbano. Quilombolas em solo urbano. Para que isso? Obrigar que essa cidade não homogeneize e que permaneça no respeito à diferença. A Vila Guaranha é um exemplo típico na Cidade Baixa, dada pelo projeto Renascença, que cortou a ilhota e a baronesa, que limpou, higienizou, criou a restinga, e, na verdade, a Vila Guaranha é um pedaço da antiga sociabilidade, como diria o mestre Borel, de território negro em Porto Alegre, que foi regularizado ali dentro. Então, essas regularizações fundiárias, o respeito a esse grupo, né, nem sempre foi algo da política pública, porque sequer a questão ambiental na época existia, e sequer hoje, né, que para nós é os direitos humanos, existia há 40, 50 anos atrás. O que faz com que a gente não tenha que lidar com a cidade como há 40 e 50 anos atrás. Não tem cabimento, né? Então, aqui é um pouco a ideia do processo migratório que começa em Porto Alegre nos anos 40 e que é muito grande e que fala precisamente dessas vilas populares que vão acontecendo nos morros, né, em determinadas áreas geográficas. Aqui, de novo, é uma reportagem da Revista do Globo, que vai trazendo esse processo que, na época, era o ethos, né, do mito do progresso, e que a gente brinca que era o urbanismo de bulldozer, ou seja, destrói e constrói, e aqui esses bolsões que vão ficando, como ficou essa vila que tem ali do lado da saída de Porto Alegre, sempre existiu, eu tenho fotos dela já dos anos 60, 70, né, estão ali. Então, tem algumas coisas que a gente acha que é um problema na cidade, pelo lixo, pelo catador de papel, que é o estilo de vida, que mais do que retirar a população, trabalhar a inserção dessas pessoas no interior do contexto metropolitano, tem a ver, para mim, com o planejamento urbano. É uma política também de pessoas, não é só uma política do espaço da cidade. Quando eu faço uma intervenção no espaço da cidade, eu estou interferindo na forma como as pessoas vivem aquela cidade. Lévi-Strauss tem um texto clássico sobre os Bororo, onde ele vai dizer: a primeira forma que os brancos tiveram de matar os Bororo foi simplesmente pegando as casas e acabando com o círculo, botando as casas, como nós conseguimos como branco, uma do lado da outra. Ao fazer isso, eu não preciso fazer mais nada. Eu, de alguma maneira, já ataquei a cultura do Bororo, porque ela se expressa nesse espaço circular. Então, aqui, bastante esse processo da cidade se verticalizando, e aqui a reportagem mostrando bolsões que ainda permaneciam como o atraso, né, a pobreza, e ali, por isso que ele fala cidade de zinco e trapos dentro da outra, ou seja, há a ideia sempre da cidade nossa crescendo com esses valores diferenciados e heterogêneos e que nós temos que refletir sobre eles, né? Na questão não só de viver a cidade, de tolerância sobre isso, mas também, para a gente que trabalha com a cidade, de como nós vamos intervir nessa cidade, seja lá
pela área da saúde pública, do planejamento ou da política educacional. Aqui também, de novo, né, com tudo isso que eu venho dizendo, qual é o grande desafio hoje, né, para as cidades complexas, modernas, urbano-industrial, contemporâneas? É realmente criar um sentido comum, ou um comum de sentido para se viver a cidade. E, para isso, sim, isso que nós estamos fazendo aqui é uma instância fundamental de possibilidade de pessoas com diferentes formações, de diferentes lugares, interessados na mesma coisa, poderem, pelo debate, pelo diálogo, né, pelos vários logos que tem aqui dentro, de alguma maneira, vão construindo um sentido comum. Por isso a importância de espaços públicos. Por isso a importância de sair de shopping center. Por isso a importância de se pensar a vida coletiva. Porque ela nos reúne na diferença. E isso daí é uma experiência urbana das grandes metrópoles e das cidades do Brasil, que hoje se ameaça pelo tema da violência urbana. Pessoal, isso só não é um problema da classe média, como eu acho que é uma ignorância nossa de não entender que isso também é um problema da classe trabalhadora urbana, que também não consegue circular nos espaços públicos dos seus bairros por onde mora. Então, essa é uma condição que na diferença, nos reúne para pensar qual é esse sentido comum de viver essa cidade. Como é possível? Ele não é inato, ele não é natural, ele é algo do processo de construção da polis. E isso nós temos que entender. Quando nós estivermos dialogando, eu com alguns de vocês, não é a Ana Luísa dialogando com a senhora, é a sua experiência de vida, da sua família, do seu grupo social, do seu segmento, da sua religiosidade, não importa, inclusive da sua idade com a minha idade. Então, não são só os indivíduos, são os seus processos, nós representamos outras pessoas e um sistema de valores. Isso eu acho que a gente tem que se dar conta. Porque é muito comum, eu brinco com os alunos, né, eles dizem, a minha tese. Eu disse, não, a tese não é tua. Eu sinto muito, mas a tese é de um campo teórico, conceitual de uma disciplina. Né? Então, tu pertence a um campo teórico da disciplina. Ela não é tua, tu é que é dela. Né? Ou seja, inverter um pouco essa ideia. Né? Inverter que não é a minha cidade. Né? Não sou eu que tenho a cidade, é a cidade que me tem. Né? E, nesse sentido, o que eu faço não sou só eu que estou fazendo, sou eu, com minha experiência histórica, cultural, né, dos meus herdeiros que chegaram até aqui. Isso a gente talvez entenda um pouquinho pela idade, como aqui tem muita gente nova. Outra coisa bem típica que eu queria trazer, isso aqui, 58, estamos lá projetando Porto Alegre, né? E isto aqui na Revista do Globo é impressionante nos 60. Vejam que maravilha. A gente diz, como pode ter feito isso? Mas vejam que houve uma época em que a comunidade urbana porto-alegrense imaginava que a saída era crescer para o céu e para o rio. Então, eu vou dizer, como era possível? Bom, como era possível, na época eu consigo compreender. E a cidade que eu herdo hoje, em cima desse rio, e verticalizada, e eu diria, e muitas vezes sem a presença das pessoas na rua como eu gostaria, ela vem e resulta disso aqui. Uma questão importantíssima no centro de Porto Alegre, é comum dizer, isso é uma coisa que a antropologia também urbana briga muito, tem que enobrecer, tem que gentrificar. Eu uma vez fui convidada para dar uma fala, e eles diziam, não, tem que humanizar a cidade. Mas quem é que vive na cidade? Para mim, são seres humanos. Se eu não compreendo o grau de degradação da vida daquela pessoa, aquela pessoa é um ser humano. Então, humanizar, o que é humanizar a cidade? Então, o centro de Porto Alegre. Não tem vida no centro de Porto Alegre. Pelo amor de Deus, não tem a vida nobre que tinha o centro de Porto Alegre. Não tem a vida aristocrática do centro de Porto Alegre. Agora, quem mora no centro de Porto Alegre sabe que pulsa uma vida das pequenas padarias, né, do pagode que tem numa determinada esquina,
né, de alguns trechos do caminhar na cidade em alguns horários. Vocês entendem? Então, aqui, esse planejamento urbano e a forma como nós vemos a cidade tem a ver e diz muito sobre a cidade que queremos, né? E são opções que são da política pública, mas são autorizados pela comunidade urbana, né? Por isso, nesse sentido, a comunidade urbana é o lugar maior e mais importante a ser pensado como uma instância para criar esse sentido comum para viver essa cidade, para que a gente consiga projetar essa cidade para além dos delírios nossos, né, da nossa racionalidade acadêmica. Aqui está de novo, né? Imagina, aqui estavam criticando, né, o Beira-Rio, sonho, né, de 1 bilhão, né, que caiu no esquecimento. Aí, de novo, todo o processo de aterro, né, da orla para a criação, né, do que está aqui, o projeto inicial para a construção, e isto aqui era para ser assim. Vocês vejam que eu peguei essa mobilização na época do Colares, que isto aqui era para ser tudo construído, aí teve uma grande mobilização, foi um pandemônio em Porto Alegre, e esses edifícios não foram construídos. Vocês vejam a importância da mobilização nossa, em plebiscitos, em abraços ao Rio. Parece que é uma militância, mas sou militante mesmo, e não tenho nenhum problema com relação a isso. Acho que essas nossas identidades e fronteiras, elas precisam ser negociadas por uma relação amorosa com a cidade, que eu acho que, de alguma maneira, nós deixamos para os políticos fazerem e não nos responsabilizamos e respondemos por ela, né? Outra visão típica desse período, né, que é uma série na Revista do Globo que tinha Porto Alegre ontem e hoje. Né? Ou seja, essa Porto Alegre colonial, de uma escala pequena, né, que foi totalmente, né, destruída para a entrada do carro, né, destruída para um outro tipo de arquitetura, porque aquela ali significava o atraso, porque aquilo ali era a ideia, né, de uma cidade que não prosperava. Vocês vejam como isso é um discurso muito frequente ainda hoje, né? Eu sempre dizia na minha tese que as cidades no Brasil, elas passam o drama de ter que responder pelo mito do atraso do país. Ou seja, a cidade tem que revelar o quão o país se livrou do atraso, se livrou do seu passado, e quando, na verdade, né, esse passado nos conforma até hoje. Outra forma de pensar, que também tem a ver, né, é um outro tipo de construção, e o ontem e o hoje é muito esse processo, né, de ver a perspectiva da escala da cidade mudando, né, e aqui, claro, né, a reportagem está elogiando, né, como a cidade mudou e deixou essa feição de atraso. Vocês que de lá para cá, nem isso permanece, né? E esse é um trabalho que a gente faz com etnografia de rua, que é tentar achar as pistas disso aqui, né? E as pistas disso, muitas vezes, não está na arquitetura, mas está na forma como nós usamos os espaços, né? O tempo, às vezes, por isso que a gente diz, na minha tese, o Brasil é um país sem memória. Não, o país tem uma memória tão grande que a experiência dessa cidade microscópica está no nosso dia a dia. Por isso que a gente planeja a coisa e nunca dá certo, porque a gente recria o microscópico, no que seria cada vez mais macro, que é a grande cidade. A gente deveria como na França, né? Os franceses têm a coisa do bistrô, do não sei o quê, criar, dar valor para o botequim, sabe? Não acabar com Baltimore, que nem aconteceu na Cidade Baixa, né? Ou seja, pequenos lugares de encontro coletivo que a gente acha que é o atraso, né? Que ali é o atraso da sociedade brasileira, né? Porque o cara tem que trabalhar, porque o cara tem que produzir, o cara vai parar para dar uma conversinha com o outro, né? Então, acho que nós temos várias questões para pensar as grandes cidades. A outra, estamos aqui, né? De novo, esse culto, né, a fisionomia da capital dos Pampas, ainda por cima tem isso, né, é um período também, né, o progresso mudando a feição, ou seja, toda vez que a gente pensar a cidade, vamos pensar os símbolos culturais que são manipulados para construir essa cidade.
e pensar que esses símbolos culturais, eles são manipulados, não tem aí nenhuma figura maniqueísta, manipulados no sentido de acionados, agenciados por todos nós, tanto quanto pelos políticos. E é interessante, então, do ponto de vista cultural, pensar as circunstâncias e as situações onde esses símbolos culturais vão ser acionados ou transformados em cada novo pedaço de, eu diria, de revitalização ou de ocupação de um território urbano. A ideia também, que essa para mim, eu acho que é o grande desafio do planejamento urbano, para mim que trabalha com memória, como projetar e planejar um espaço que pense os ritmos de ocupação daquele território, para que, de alguma maneira, a memória que está presente na vida cotidiana, mesmo que não esteja na parte da arquitetura ou da construção física, possa permanecer acontecendo no lugar. Então, aqui eu acho que é a grande questão de que o Benjamin falava, de uma destruição criativa, de uma criação destrutiva. Não dá para pensar a cidade, além da heterogeneidade, da descontinuidade, como alguma coisa que não tem fluidez. A cidade flui, ela se transforma. Algo que é típico do moderno contemporâneo é essa velocidade do tempo, essa agitação temporal. Como planejar alguma coisa prevendo que essa coisa possa se transformar ali adiante em algo, em outro algo, e que a minha obra, né, ou o meu projeto possa ser recriado em outro lugar, e não tão fixo, de modo que as obras das Olimpíadas sejam devidamente abandonados, porque o que impõe ali é de um tempo e de um ritmo que não cabe e que, bom, vai ficar do jeito que está, porque é impossível reverter aquilo, né? São grandes obras faraônicas que, na verdade, vão apodrecer. Não é só o Brasil, está cheio de outros países que têm essas obras mega, né? A questão, então, portanto, do princípio contraditorial da cidade. Aqui, dias novos para vidas novas, né? É um processo, isso que ocorre nos anos 40, continua acontecendo com todo. Aí eu vou, na medida da fala, vou colocando, pode ser? Tá. Eu acho que seria interessante a gente fazer a proposta minha com a Lívia, com o pessoal aqui, é da gente ir podendo conversar enquanto esse processo ocorre, e aí, no meio da conversa, eu boto os slides que finalizam, pode ser? É mais para a gente continuar aqui. Foi. Perguntas, meus amores, porque assim, se vocês deixam a gente falando aqui, a gente fala, né? É melhor calar a boca um pouco para escutar, né? Oi. Não. Oi. Meu nome é Mara Gazola, eu sou arquiteta, urbanista, moro no centro histórico e, assim, amei a tua fala, quando tu levanta a questão de que o centro é mal visto, eu não sei como dizer, mas, assim, tem uma visão errônea, principalmente do centro histórico. Quando se fala em revitalização, eu sempre questiono o que as pessoas entendem por revitalização, porque o que mais tem lá é vida. Também é. Né? Então, assim, as pessoas de Porto Alegre não conhecem o centro histórico. Ontem, por exemplo, eu estava caminhando na rua e escutei um chorinho no Mário Quintana, sentei na calçada e fiquei curtindo um show maravilhoso. Assim como tem um cachorródromo, que eu tenho uma cachorrinha, eu levo para passear, e eu conheço o nome, sei o nome de todos os cachorros, o temperamento deles e os meus vizinhos. E a gente faz churrasco na praça, e quem não conhece diz assim, eu tenho medo daquela praça, porque tem um bando de gente, umas 30 pessoas fazendo churrasquinho na praça, ok, isso é muito legal. Isso me dá a segurança de circular pelo bairro, sabendo que eu conheço as pessoas, até mesmo os mendigos que moram na praça. Então, eu achei muito importante essa questão da tua fala, assim, de conhecer o lugar, sabe? Tem muito estereótipo e muito preconceito dos próprios porto-alegrenses em relação às áreas de Porto Alegre. Então, eu gostaria, inclusive, de ter acesso às tuas lâminas, se fosse possível. Obrigada. Obrigada. Eu acho que
A gente, como faz etnografia de rua, a gente está sempre revertendo o estereótipo, porque a gente está na rua conversando com as pessoas. E estando na rua, tu vê a pulsão da vida acontecer. Eu acho que quanto mais a gente se enclausura, mais essa visão dessa cidade perigosa ocorre. E eu acho que eu tenho uma teoria, que é, desculpe o pessoal do planejamento aí, que é uma pura teoria, ainda nunca escrevi sobre isso. Mas eu, quando trabalhei a minha tese, eu falei da cidade colonial, a imperial, a republicana e a democrática. Nessas cidades, os espaços públicos, por exemplo, da cidade imperial, ele era muito mais plural, muito mais heterogêneo, que a gente diria hoje promíscuo, que é o que a cidade republicana vai falar da imperial, é que é promíscuo. Então, nós vamos terminar com os cortiços, entende? Entra, mas quanto mais eu vejo isso, a gente democratiza a cidade, mais a cidade fica uma brincadeira do da mata, cada macaco no seu galho. E não deveria de ser assim, né? Então, esses espaços de vida coletiva que a gente vai perdendo, vai dando esse processo de individuação e essa paranoia com relação ao medo do coletivo. E aí, quando a gente vai para o coletivo, desculpem, vai para uma multidão que não sabe direito o que quer. Então, vocês entendem essa passagem sobre a vida política na cidade, política de etos, de polis, né? E a questão da cultura urbana, ela tem que começar a ser pensada. E tem que começar a ser pensada porque tem uma coisa que o Bachelard fala sobre uma agitação do tempo feliz. É quando tu acomoda as mudanças de modo feliz e tu faz o tempo durar. Agora, tem a agitação do tempo que mata as coisas. Ou seja, tem coisas que, de fato, mata, não morre e acabou. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nessa instância hoje que está vivendo as cidades brasileiras. É essa instância de uma vida pública, de um estar na rua, em que, eu vou dar um exemplo, eu fui assaltada 3 vezes, 2 no mesmo lugar, com arma. A primeira estava com meu neto, a segunda, enfim. A última, me passaram com o carro por cima das pernas. Eu poderia ficar com um ataque de classe média e dizer, não vou mais no bairro tal, não quero mais isso. Eu continuo andando. É uma luta diária a afirmação de que eu devo ocupar esse espaço público, eu devo ir para a rua, eu tenho que ocupar, entende? Nesse sentido, eu acho que é uma responsabilidade nossa, que é individual, mas que é isso, tu vai com o teu cachorrinho, daí encontra o vizinho, que também, né, insiste em estar na rua, daí encontra não sei mais quem, que está na padaria, vocês têm pequenas microformas de ocupar o espaço, que é a cidade praticada, que faz com que uma cidade possa existir. Eu aposto muito mais nessa perspectiva, né? E para nós, da antropologia urbana, é muito complicado, porque precisamente a gente está muito dentro com os habitantes, escutando as histórias e vivendo, porque é observação participante, junto com eles, e a gente vai vendo, vai tendo uma exploração da cidade outra, uma visão outra, completamente diferente da cidade. Nós tivemos várias pesquisas na área do centro. O que tem mas é isso, a gente tem que aprender a olhar, né, para ver alguma coisa, porque eu posso olhar e não ver nada. Né? E esse olhar sobre a cidade, ele é muito conduzido por essa fala, não vou entrar aqui, porque eu acho que provavelmente em algum momento vocês vão discutir, que é a questão da mídia. É como cada vez mais as redes e a mídia vai criando esse enclausuramento da vida nas grandes cidades. As grandes cidades não foram feitas para enclausuramento. Não foram mesmo, como princípio. Mais alguma observação, pessoal? Principalmente do... Aqui tem uma pergunta. Alô, bom dia. Eu sou o conselheiro do plano diretor da cidade de Porto Alegre, né? No conselho. E aí o plano diretor, ele tem, desde 10 anos, tem essa revisão do plano diretor. 88, 99, 2009 e vai ter agora 2019, a revisão. A minha pergunta que se envolve a cidade, desde 10 anos a cidade passa a ser mexida pelo plano diretor da cidade. A cidade de Porto Alegre, a nossa capital, ela foi mexida em 67, aí criaram a Restinga, criaram a situação expondo as comunidades da periferia lá no canto da cidade. Uhum. Então, é uma discriminação social que existe dentro do planejamento aqui dentro. Aí veio a situação, eu moro na Vila Cruzeiro.
Em 1998, 2089, o DEMAB criou uma comunidade lá dentro, ou seja, urbanizou o banhado e criou lotes de 6x12. E ruas de 6 metros de largura só. E eu perguntei para o engenheiro arquiteto o que ia acontecer dali a 20 anos com aquelas ruazinhas pequenas, que de 100 metros com lotes de 6x12, uma família de 4 pessoas, 6 pessoas, iam morar onde? Tudo bem, não, mas não tem que ser assim, não sei o que mais. O arquiteto falando, né? Tá, tudo bem, eu sou leigo, tenho que aceitar. Hoje, está o caos. Claro. Porque as famílias têm 6 filhos, terreno 6x12. A ruazinha tem 6 metros de largura, todo mundo tem carro. E aí vem a segurança, né? O gueto. Sim. Então, a minha pergunta, assim, para o planejamento dos arquitetos, os novos que estão aqui dentro, que não são arquitetos, pensando na cidade, tem que pensar a cidade há 20 anos, e não pensar na cidade financeiramente, entendeu? Jogar uma comunidade, criar o financeiro, porque as empresas querem fazer isso, eles querem fazer o que ganhar dinheiro, e não se preocupam com o que vai acontecer. E hoje nós estamos pagando pelos erros do passado. Porque toda a Cruzeiro, que hoje é um caos, apesar da Conceição, que não mexeu, a Bom Jesus, todos esses guetos que as pessoas fazem segurança, porque o planejamento não entrou ali dentro. Então eu quero colocar para esses jovens que são arquitetos, como ser arquiteto, preocupar, porque é o seguinte, a cidade mexe, a cidade anda, mas a cidade também é perigosa. Porque tu cria a cidade para criar também um problema social. Não sei o que acontece. Então essa é a minha pergunta. E aí eu fico analisando, olhando em Porto Alegre, fico caminhando em Porto Alegre, fico olhando a vontade da pátria, aquela situação de transporte urbano, as pessoas andando. Então eu fico analisando. E aí eu penso que o prefeito não tem que ouvir a cidade, tem que ouvir, então eu acho que tem que ter os arquitetos, tem que começar a pressionar a cidade. E aí, dentro do conselho, fiz uma proposta, até a professora Lídia. Quando o Sebastião Melo e o Marquesano estavam se disputando o segundo turno, eu pedi para o conselho sentar juntos, ou usar aqui lá os nominados, não sou eu, porque eu sou leigo, fazer um planejamento e levar o prefeito antes de que ele assumisse. Ninguém se preocupou. Então, professor, muitas vezes o culpado é a própria população que existe e as próprias pessoas que mexem na cidade. Não é o que acontece. Porque depois de pronto planejamento, hoje o Caos Mauá está aí com a situação. Olha bem, você colocou, estou vendo ali. Aí tu caminha pelo Caos Mauá, chega lá embaixo, na volta, aquele monumento, coisa mais linda que existe à direita, que nem não tem no Rio de Janeiro, não tem nem Copacabana. Aquele alto custo para um rio que está morto. Aí você chega lá no Riacho de Piranga, o caos do saneamento básico. Não é. A estação de tratamento não existe. Então, isso é um planejamento que a cidade tem que prever e pensar. Eu quero colocar, porque eu estou aprendendo, e estou pensando de ali, parabéns por fazer isso, eu pedi para fazer, insistir, para esse curso de capacitação, para o curso do diretor, fazer isso aí. Porque se for... Tá, desculpa. Então, eu quero perguntar para você, como é que pode solucionar esse problema? Como vamos solucionar esse problema de Porto Alegre, esse caos que está hoje aqui? Eu acho que o senhor falou em algumas questões importantes aqui. Que isso que o senhor aponta para populações, as populações negras, ocorre a mesma coisa com as populações indígenas. Foram criados também planejamento para as comunidades indígenas, onde eles também fizeram isso, dessas pequenas casas com pequenos lotes, e, na verdade, os grupos indígenas começaram a morar do lado. E aí as pessoas vieram de novo, mas por que vocês não estão usando? Porque a noção de comunidade, né, de estar em roda do fogo, não dá para ficar dentro dessas como é que eu vou dizer, desses caixotinhos, né? Não, sem querer desmerecer o projeto arquitetônico, tem um irmão arquiteto, enfim, sem desmerecê-los. Mas a verdade é que os espaços dizem muito sobre os valores culturais do grupo. E
próprio espaço, eu já poderia pensar em como esses grupos vivem, o que eles dão valor, como uma família se estrutura, como as redes de vizinhança ocorrem, coisa que a classe média não tem, e que muitos grupos populares têm de uma maneira extremamente rica, e que nós não temos, morando nos edifícios compartimentados. Então, o senhor coloca alguma coisa que, quando eu fiz o documentário com o mestre Borel, ele, andando com ele me contando, é que eu via o caráter étnico, racial, ignorado no processo de pensar a cidade, meu inclusive. E esse resgate dessas populações, tanto as populações negras quanto indígenas em contextos metropolitanos e outros tantos, é fundamental que possam começar a ser incorporado, porque também construíram a cidade. A verdade é que, vem fazendo documentário com o mestre, a gente tem uma ideia, por exemplo, né, de Porto Alegre, uma ideia dos alemães, 4º distrito, eu tenho visto isso, mas vão para as fotografias antigas e vejam quem é que está acomodando os trilhos de bonde. Quem é que está construindo as casas? São essas populações negras que estão trabalhando no cotidiano do Porto. Vocês entendem? A cidade é construída por essas pessoas, eu vou dizer uma palavra que está mal equacionada no português, ordinárias, no sentido gente do povo comum, né? Pessoas da vida cotidiana. Elas fazem cidade, elas praticam a cidade, e elas, às vezes, podem ter questões de dificuldade enorme do convívio, de entender a totalidade, mas eu acho que falta um pouco nas nossas instituições a perspectiva de reunir essas experiências para um tipo de discussão que possa fornecer dados para isso. Arroio Dilúvio. Eu trabalhei 2 anos no Arroio Dilúvio. Se vocês quiserem, vão para um blog, Habitantes do Arroio, tudo junto. Foram 2 anos de pesquisa. E o que nós descobrimos em termos de planejamento? Que o DMLU não falava com o DEP, que não falava com o DEMAI, que não falava com isso, que não falava... Vocês entendem? Ou seja, as estruturas também, falando da modernidade das instâncias, que organizam a cidade, não falam entre si. Então, também temos uma esquizofrenia nesse plano. São múltiplas as áreas, a questão da complexidade é essa. Mexer com essa cidade, pensar essa cidade, tem que pensar nas suas várias escalas, aonde é possível se discutir, se construir esse comum de sentido para a cidade. Eu só queria, porque eu queria passar rapidinho aqui, né? De novo, a questão da organização, né? Isso é uma das coisas que o Gilberto coloca, né? As sociedades modernas contemporâneas são estratificadas, elas são construídas em torno desse Estado Nacional, que era o que o senhor está dizendo, e esse Estado Nacional, a questão desse espaço público, né? Eu diria da esfera pública, não é nem o espaço, é a esfera pública, é que ele vai dizer que tudo em torno desse Estado, e esse Estado também, por isso que a gente cobra muito, é um dos grandes responsáveis pela questão do desequilíbrio e da igualdade, porque é também lá que essas instâncias de conflitos e distensões vão aparecer. Então, não adianta, aí nesse ponto, eu vou indo encaminhando para o fim, eu prefiro trabalhar com uma sociologia menos durkheimiana, que aposte menos na ideia de que a sociedade só existe quando tem harmonia, e mais similiana, de achar que é o conflito que funda a vida social, porque é o conflito que faz o jogo social acontecer. Vejam, conflito é uma coisa, a violência é outra. A violência é quando eu elimino a fala do outro. O conflito é o espaço de negociação de sentido. Então, nós devíamos de pensar melhor em pensar o conflito como uma coisa que produz o laço social, que faz o jogo do social acontecer, e menos durkheimianamente, em que todo mundo, né, tem uma certa harmonia. Porque, ao fazer isso, nós não pensamos na desigualdade, nós não pensamos nos desequilíbrios, e eles existem. Porque é aí que funda, eu sempre digo, é um diálogo, é diálogo, né? Senão seria um monólogo, seria um só falando. Então, eu vou passando aqui, né? A ideia de que o indivíduo não inventa uma cultura, ele cria através das nossas interações, e esse é o problema da cultura. A cultura é
criada cotidianamente, na nossa subjetividade, no nosso inconsciente. Nós achamos que a gente nasce de um jeito, mas não é verdade. A gente naturaliza o que a gente é em termos de cultura. Então, cada coisa que eu faço individualmente, o cachorro que ela diz que ela vai passear, na verdade pode ser um ato individual, mas na verdade é um ato que une ela a outros, que une a outros, e a gente está construindo o social sem se dar conta, está jogando com o social. E é lá que a cultura se produz, né? Então, essa forma desigual de mundos diferentes, né? A importância do conflito, que eu acho importante. De novo, cidade clandestina, vocês vejam que é uma discussão que ocorre e ainda vai ocorrer nas nossas sociedades, nas nossas grandes cidades, porque isso é fruto de uma construção de um Estado brasileiro, ainda muito ligado aos donos do poder. Nós estamos vendo isso. A tendência é que isso, de alguma maneira, se transforme. E isso leva tempo, né, povo? Porque uma sociedade, eu posso industrializar uma região e ou num canetaço acontecer alguma perspectiva de alteração, mas, na verdade, a cultura demora um tempo para se modificar. Demora gerações. Aqui também, né, de novo, essa ideia da relação das pessoas com os territórios, as heranças, os sistemas de crença, a fisionomia que dá para os lugares. Ou seja, quando o mestre fala da ida dele para Restinga, e aí todo o tempo que leva aquela comunidade para se apropriar, para botar sua cara no lugar, para ter uma relação afetiva com aquele espaço, vocês vejam que demover populações de seus territórios é um negócio traumático e complicadíssimo. Como dizia a mãe Maria, né? Como é que eu vou... E saiu, né? Porque foi passado socioambiental. Ela dizia, como é que eu vou sair do meu terreiro? Aqui atrás estão todos os meus orixás assentados. Não estou nem aí, passa a patrola, entende? Com os orixás. Mas ela dizia, aqui estão os meus orixás, estão todos assentados. Entende? Então, pega a sua casa, olha a racionalidade nossa, né? Eu lhe dou uma casa não sei aonde para a senhora fazer o seu terreiro. Mas não pode, porque ela precisa de um tempo para estacionar, para botar os orixás, para assentar os orixás. Eles precisam se apropriar. Isso não é em 5 minutos que eu faço. Então, isso significa, como diria o Babadiba, pombas, porque o Babadiba diz isso no Bará do Mercado, mas não deram um desvio naquela igreja presbiteriana que tem ali? Por que não fazer o desvio aqui também? Por que isso também não é feito? Então, de novo, há uma discriminação, sim, étnico-racial, sim, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente não está querendo ver e não está querendo problematizar, mas os grupos, né, militantes na área nos obrigam a ver isso. Aqui é só para mostrar, né, esse projeto, eu sempre fico, as imagens anteriores e a limpeza disso aqui, as malditas torres, tudo é muito limpo, tudo é muito, né, esta água chega a ser tão cristalina que é quase um espelho, né? Então, é tudo muito lindo. Aqui vocês vejam as pessoas também arrumadas, né? Então, esse projeto também é criado, a gente já viu que é evidente que é para uma população que não é que circula ali, é para outra. Esse é a tal gentrificação e enobrecimento, né? Outra questão que o senhor coloca sobre valor, né? E que agora está em disputa, é a questão, essa região toda aqui é da Rossi? Desculpa, mas enfim, pode ser que tenha alguém da Rossi aí, mas é dela. Porque aqui tu tem a Rossi, aqui tu tem a Rossi, tarana. Ou seja, há um loteamento por essas empresas de construção também, e isso é feito sob os nossos olhos. Isso é feito sob a nossa responsabilidade, sobre a nossa autorização, né? Vocês vão dizer, eu não tenho nada que ver com o quarto distrito. Todos temos que ver, porque a cidade é fluxo. O que acontece é que nem a água. O que acontece na nascente vai acabar na foz. Então, não é verdade que isso daqui é um problema que eles que se virem. E aqui é outro projeto também, onde tem esse discurso da mobilidade urbana. Ao falar de mobilidade urbana, bom, eu estou falando de pessoas que passam pelo lugar. Como diria o Marco G, é quase um não lugar. Eu passo e não olho Arroio Dilúvio. A gente gravava Arroio Dilúvio, as pessoas paravam a gente, o que a gente estava fazendo, olhando lá para dentro. Porque para eles aquilo era um valão. Não era nem arroio. Aquilo ali era Avenida Ipiranga. Quando diz, tem um arroio, entende? Ou seja, essa ideia da mobilidade é uma das questões mais sérias para nós e que a gente tem que começar a refletir. O que é essa mobilidade? Aonde eu passo e não me afeta aos lugares. Isto é a modernidade, né? E nós não temos o desejo de parar. Aí isso é também muito interessante, porque a gente não faz isso.
e depois vai para os países europeus e acha tão linda a pracinha naquela parte de Paris, tão linda aquela outra pracinha, não sei aonde, né? Mas para as nossas, não. Né? Isso nos leva a fazer um turismo de paisagem em outros lugares, mas o nosso, né, nós não temos esse desejo de paisagem aqui. E eu acho que temos, sim. Temos, e as populações reconstroem. A vida, povo, apesar disso, aqui dentro, você não tem noção do que é a vida cotidiana dos grupos, em termos das trocas comerciais, das pequenas trocas, não tem noção. Então, isso daí é, de novo, vou terminar por aqui, um pouco a ideia do Magnani, né? Olhar de perto, né? E de dentro, e não de longe e de fora. Porque aí são cidades distintas que a gente vê. Eu paro por aqui, muito obrigada.